Oi, gente! Eu estou de volta para atender a mais um pedido de vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tagine. Eu queria aproveitar para falar para vocês que lá no meu Instagram, no @cadacoisaatelier, vocês conseguem ver todas as peças que eu ensino aqui prontas e esmaltadas. Lá eu posto todas as peças que eu faço e vendo, assim como algumas curiosidades que podem servir de inspiração para vocês. Então se inscrevam lá, porque às vezes eu demoro a voltar por aqui, porque os vídeos são mais trabalhosos de fazer, mas lá eu tenho sempre novidades. E assim a gente consegue abrir mais um canal de comunicação. Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, para quem não sabe, tagine é um prato típico de alguns países do norte da África. E nada mais é do que um cozido de legumes que pode ou não levar carne. Mas também tagine é o nome dado à panela que é feita esse cozido. E ela tem esse formato aqui, que é um formato diferenciado. Então, na base da panela são colocados os ingredientes e a água, e aí coloca-se a tampa e leva ao fogo. Basicamente, como é que funciona? À medida que a comida vai cozinhando, a água que evapora, ela escorre novamente pela tampa e volta para o fundo da panela, mantendo sempre a quantidade de água necessária para que o cozimento continue acontecendo. Aqui no ateliê, eu não faço a panela tagine. Por quê? Porque a cerâmica que eu uso aqui, ela não é própria para poder entrar em contato direto com a chama do fogão. Se eu pego essa peça e coloco diretamente na chama do fogão, ela vai trincar, porque a gente precisa de uma argila diferenciada para poder fazer panelas. Então, aqui eu faço peças que têm o formato da tagine, porém ela é uma peça menor. E eu vendo como saleiro ou como porta-temperos. E aí, quem fosse aventurar, então, a fazer a panela, tem que se certificar que a massa de cerâmica que vai usar seja própria para poder entrar em contato com a chama do fogão e fazer, então, as adaptações necessárias de tamanho e quantidade de massa para poder conseguir fazer o seu projeto. O importante aqui no vídeo, para mim, é mostrar para vocês como fazer a forma da tagine e para isso eu vou mostrar duas maneiras diferentes que a gente pode fazer. A gente pode construir a parte de baixo separada da de cima, ou então construir a peça como uma peça única e na hora de dar acabamento a gente faz um corte para poder separar a parte de baixo da tampa. Então vamos lá para o nosso tutorial. Bom, gente, então primeiro eu vou mostrar para vocês como fazer aquela peça de maneira separada. Para a base eu gasto 500 gramas de argila e para a tampa também 500 gramas de argila. Então aqui eu já amassei meus 500 gramas e já fiz a bolinha para poder começar o nosso projeto. Eu uso a madeira, que eu gosto muito para não precisar tirar. E nesse caso aqui, como a peça é pequena, eu tenho essa peça que vai trocando só o miolinho e vai facilitando minha vida aqui. Então eu vou prender essa argila e a partir daqui nós vamos começar o nosso tutorial. Então eu molho minha mão e vou começar, como toda peça, centralizando essa argila no torno. Subo e desço várias vezes até sentir que ela tá bem centralizada aqui. Aquela peça que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ela tem 11 centímetros e meio de diâmetro. Então aqui eu já deixo mais ou menos o tamanho necessário para fazer o diâmetro. Aqui ela tá com 10,5, eu ainda vou trabalhar o centro abrindo, ela vai abrir um pouquinho mais. Então agora eu venho abrindo o centro e puxando essa argila. Lembrando que o fundo tem que ter pelo menos meio centímetro de argila. Eu gosto de deixar um para na hora que dá o acabamento ela chegar no meio centímetro. Então depois que eu abro o centro, eu vou medir para poder ver o fundo, para não ficar com um fundo muito fino. E como em toda a peça, eu vou compactar esse fundo. Vou e volto com o indicador ou o polegar várias vezes,
fazendo uma leve pressão para baixo, para que a gente possa distribuir essa argila no fundo da peça, para depois ela não correr o risco de trincar o fundo. Feito isso, eu vou começar então a subir a parede da minha peça. Vou desde lá de baixo até lá em cima, fazendo uma pressão na parede. Para ela subir. A minha peça, ela tem mais ou menos 5 centímetros de altura, a base dela. Aqui ela já tá com quase 5 centímetros. Se eu quiser que a parede fique retinha, eu vou subir desde lá de baixo até lá em cima, fazendo uma pressão nos 2 dedos, subindo de maneira uniforme para que ela suba reta. Porém, a minha peça lá, ela é abaulada aqui na lateral. Então, o que eu vou fazer? O meu dedo de dentro, ele vai subir um pouco mais baixo do que o meu dedo de fora. À medida que eu faço essa pressão subindo, então, a parede vai fazer esse abaulamento que eu quero, dando aquela forma lá da minha peça. Então, vou fazer aqui na prática, para vocês verem como é que é. Molho por dentro e por fora, para escorregar. Então, vou desde lá de baixo, e o meu dedo de dentro está um pouco mais baixo que o meu dedo de fora. Então, à medida que eu vou subindo, ele vai criando essa curvatura aqui. Aqui no canal tem um outro vídeo, que é o vídeo de formas, de 5 formas diferentes no torno, que eu ensino também a fazer essa forma abaulada. O que é importante aqui para mim? Não deixar essa parede muito fina aqui em cima, porque eu vou ter que fazer uma canaleta para a tampa adaptar aqui em cima. Então, ela precisa ter um pouco mais de argila para na hora que eu fizer essa canaleta, a argila não rachar. Então, aqui ela já tá mais ou menos no formato. Vou medir aqui para ver se ela tá com os 11 centímetros. Tá, 11 centímetros e meio. Então, agora eu vou fazer a minha canaleta. Como que eu faço a minha canaleta? Eu vou baixar essa ponta um pouco, de maneira que eu forme tipo um bercinho para minha tampa encaixar. Então, eu dobro para dentro. Com esse meu dedo, eu apoio aqui por baixo para ela não descer demais. E com esse aqui, eu faço uma pressão na parede para que essa ponta desça e forme, então, essa parede com essa canaleta. Então, vou lá mostrar de novo. Molho. Com esse dedo, eu apoio por baixo. Com o dedão, eu vou forçar a parede e a parte da canaleta onde a minha tampa vai apoiar. Terminado isso, eu vou fazer uma pressão aqui para acertar a altura aqui da canaleta. É muito importante que essa parte aqui tenha pelo menos 1 centímetro. Porque se a minha tampa ela ficar um pouco mais larga ou um pouco mais estreita, eu consigo adaptar para que ela tampe completamente a abertura da minha panela. Então, aqui vocês viram que rapidamente a gente consegue dar esse formato. Com uma esteca de madeira eu tiro o excesso de água, limpo o pezinho
e 2 formato abaulado. Que a parede da minha peça tem. Vou secar agora, tirando o excesso de água de dentro da peça. E a parte de baixo, então, já está pronta. Agora eu vou passar a linha 2 vezes para soltar minha peça da madeira, como eu sempre faço. E pronto, aqui nós já temos, então, a base da nossa panela. Agora, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que ajuda muito quando a gente está fazendo uma peça que tem tampa, a fazer essa medição da tampa. Isso aqui é um compasso de acrílico que ele tem essas 2 pontas. Então, com essa ponta de cá, eu vou medir exatamente o diâmetro da minha peça. E com essa outra ponta, quando eu fizer a minha tampa, eu vou medir a parte externa da tampa, porque ela tem o mesmo tamanho, apesar de não parecer, esse espaço é o mesmo espaço do que aqui. Então, eu medindo por aqui, quando eu for medir a tampa por aqui, ela vai encaixar exatamente aqui em cima da minha base. Quem não tiver essa ferramenta, não tem que preocupar. É só medir aqui a parte interna da parede, né? Eu preciso medir a parte interna da parede, que tá com 11 centímetros e meio. E aí, eu vou fazer a minha tampa também com os 11 centímetros e meio para ela encaixar exatamente aqui. Então, agora, com os outros 500 gramas, eu vou fazer a tampa da nossa tagine. Molho a mão. Vou centralizar a massa. Novamente, subindo e descendo quantas vezes forem necessárias, até eu sentir que ela tá bem centralizada no topo. Faço meu disco aqui com o tamanho que ele precisa ter para poder encaixar, que eu já medi lá. Aqui ainda falta um pouco. Pronto, aqui já tá no tamanho. Então agora, como a minha tampa precisa ser vazada, eu vou abrir o meu centro, encostando o meu dedo até a madeira e puxando para poder começar a dar o formato da nossa tampa. Eu vou até o fundo da madeira e puxo. E vou compactar aqui para ela subir o mais homogênea possível. Eu posso vir com uma ferramenta igual a essa e limpar esse fundo para ficar mais fácil de eu trabalhar. Bom, eu não vou subir a minha tampa já fazendo a minha angulação. Eu vou subir reta e depois vou trabalhar a forma dela. Então, para subir reto, todo mundo já sabe, a gente faz a pressão na parede com o dedo igual, desde lá de baixo até lá em cima. Molho por dentro e por fora. Vou desde lá de baixo até lá em cima, chego no topo, faço a compactação para ela subir retinha. Molho outra vez, vou de novo desde lá de baixo até lá em cima,
fazendo a pressão, subo e compacto o topo. Feito isso 2 vezes, se já tem muita água, eu limpo por dentro e por fora. Vou de novo, molho por dentro e por fora. Quantas vezes forem necessárias até ele chegar na altura que eu preciso para poder fazer minha tampa. Como eu já fiz essa peça algumas vezes, eu sei que eu preciso ter 10 centímetros de altura antes de começar a fechar meu ângulo. Aqui eu já tenho os 10 centímetros, então agora eu vou secar bem a parte interna da minha tampa, porque nós vamos a partir de agora começar a fechar e não pode ficar excesso de água lá dentro, senão essa tampa não vai secar nunca. E agora, fazendo uma pressão de fora para dentro, eu vou encontrando a minha mão até fechar o meu ângulo para que ela possa ir subindo em formato de cone. Então, eu molho a mão, molho a peça por dentro e por fora e vou fazendo uma pressão, subindo e fechando o diâmetro. E aí ela já começa a subir dessa maneira. Nesse momento não é interessante girar muito rápido, porque senão a peça pode torcer e acabar dando umas angulações aqui, umas ondulações que a gente não quer. Então eu molho de novo. Aqui, como ele já tá praticamente no ângulo que eu quero, eu vou trabalhar mais a parte superior. Então o que eu vou fazer? Eu vou molhar minha mão para poder molhar essa parte superior da peça. E com esse dedo aqui, eu vou fazer uma pressão para dentro e para cima. E aí ela vai continuar subindo e fechando esse ângulo. Venho por fora e faço a mesma coisa. Agora que ela já tá quase fechada, eu venho com uma esponjinha com cabo para terminar de secar lá dentro de novo, para não correr o risco de ficar excesso de água dentro da minha peça. Porque daqui para frente agora eu vou fechar e não vou ter acesso mais ao centro. Então, aqui vocês podem ver que ela já subiu fazendo o cone, mas eu preciso fazer o puxador da minha tampa. Então, eu vou escolher um ponto onde eu quero terminar a minha tampa e começar o meu puxador. Nesse ponto, então, eu vou fazer uma pressão, fechando ainda mais o ângulo para poder construir o meu puxador. Então, aqui, olha, eu quero que minha tampa vá até aqui, então aqui eu vou fazer uma pressão definindo aonde termina minha tampa e começa meu puxador. E vou subir mais um pouquinho para poder fazer o puxador. O puxador é a gosto de cada um. Aqui eu gosto de fazer como se ele fosse um botãozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu faço essa pressão e com esse dedo aqui eu vou fechar um pouco a minha tampa para essa argila fechar e fechar esse buraquinho aqui. Então eu vou lá e faço para dentro e para baixo. Então com esse dedo eu dobrei e pressionei para baixo para que ele fechasse o buraco central.
Agora, para ele ficar bem centralizado, com esses 2 dedos eu mantenho aqui e faço uma pressão para baixo, acertando o meu puxador. E aqui eu consigo dar a forma que eu quero. Então, eu vou mostrar mais uma vez o movimento. Aqui eu vou segurar sem apertar, só para poder manter, para eu conseguir trabalhar a parte de cima sem deformar a parte de baixo. Então, eu vou manter o meu dedo aqui, ele tem que estar molhado para não agarrar na argila. Eu vou manter esse dedo aqui, esse eu vou fazer a espessura do meu puxador, então eu vou manter ele aqui. E com essa mão eu faço a pressão para baixo para fechar o topo da minha tampa. E aqui agora eu posso ir trabalhando do jeito que eu quero. Pronto. E aqui então nós temos o formato da nossa tampa. Se eu acho que o ângulo ainda não tá muito bom, eu venho com uma esteca de madeira com a parte reta e vou apoiar e girar o torno de maneira bem lenta, só para tirar o excesso e deixar essa parede mais retinha. Então ele tira o excesso de lama e deixa esse ângulo mais retinho. Eu gosto muito de deixar a parede da minha tampa um pouco mais grossa, porque na hora de dar o acabamento, se eu achar ainda que aqui deu alguma baulada, alguma coisa que eu não gostei, eu posso na hora do acabamento regularizar essa parede também. Mas aqui ela já tá bem retinha. E agora com uma esponja, eu só venho secando e alisando a parede. Tiro o excesso de argila. Vou confirmar minha medida mais uma vez. Aqui, olha. Aqui ela tá justinha. E eu sei, então, que ela vai encaixar na base da minha panela certinha. Vou, de novo, pegar a minha linha e vou passar cuidadosamente 2 vezes. Por que que eu tenho que ter mais cuidado com a tampa do que com a base? Porque como o meio da tampa, ele tá oco, se eu passar essa linha muito rápido, ela pode deformar a minha tampa. Então, eu passo 2 vezes, uma num sentido, outra no outro, para poder soltar a minha tampa da madeira. E aí, eu tenho, então, a tampa da minha tagine pronta. E depois a gente vem dando o acabamento e confirmando se essa tampa vai fechar exatamente em cima da base da minha panela. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a mesma peça, construindo como uma peça única para a gente cortar na hora de dar o acabamento. Então aqui eu amassei 1 quilo de argila para a gente poder centralizar e começar a fazer a nossa tagine. Vou centralizar.
E aqui vai ser um pouco mais difícil centralizar, porque eu tô com 1 quilo de argila. E quanto mais argila, é mais difícil para poder centralizar. Mas tudo é treino. Vou deixar o meu disco aqui com 11 centímetros e meio. E a partir de agora, então, eu vou começar a abrir. Então, como aqui eu vou construir uma peça inteira, eu vou abrir deixando aquele 1 centímetro no fundo, para depois a gente dar o acabamento. Então, eu vou apertar meu dedo no centro, até eu sentir mais ou menos, até onde eu posso ir, e vou puxar a argila. Depois que eu abro, eu venho com a minha agulha para medir o fundo. Ainda tá muito grosso, eu posso abrir um pouquinho mais. Vou medir novamente. E agora eu já acho que tá contando o suficiente. Então, agora eu vou compactar o fundo da minha peça, distribuindo a argila de maneira uniforme por todo o fundo para ela não trincar. Então, eu vou e volto várias vezes, fazendo uma leve pressão para distribuir a argila no fundo de toda a peça para ela não trincar. Agora, antes de dar qualquer forma, eu vou subir a parede da minha peça como um cilindro. Vou subir ela retinha. Então, mais uma vez, eu vou desde lá de baixo até lá em cima, exercendo a mesma pressão e com os dedos na mesma altura para ela subir retinha. Chego lá em cima e faço a compactação. Molho por dentro e por fora e repito o processo até ela chegar na altura que eu preciso. Quando eu sentir que ela já está muito molhada, eu tiro o excesso de água e torno a molhar para poder continuar o processo. Se eu sentir que o cilindro vai abrindo, eu posso fechar aqui um pouquinho. Para facilitar aqui eu subir essa parede. Eu não quero deixar a parede muito fina, porque como depois eu vou cortar a peça em 2, eu preciso que ela tenha um pouco mais de espessura na parede para eu fazer os ajustes da base com a tampa da panela.
acho que agora eu já posso trabalhar a forma dela. Então aqui agora como é que eu vou proceder? Eu preciso que a parte de baixo seja abaulada e a tampa seja com uma angulação para poder fazer o cone. Então eu vou trabalhar até que assim, mais ou menos, né? Que seria os 5 centímetros da base da minha tagine. Eu vou trabalhar com o dedo de dentro um pouquinho mais baixo que o dedo de fora, para dar aquela abaulada que a gente mostrou lá na peça que a gente fez separadamente. Então eu vou lá embaixo e faço essa pressão de dentro para fora, arredondando a minha base. Já vou secar bem aqui por dentro, que daqui a pouco a gente vai começar a fechar essa peça. Então, a base, que é a base da nossa panela, ela está já abaulada, e daqui para cima, que ainda está reto, agora a gente vai começar a fechar da mesma forma que a gente fechou quando a gente fez a peça separadamente. A gente vai fazendo uma pressão de fora para dentro, fechando esse diâmetro. Então lá embaixo eu faço menos pressão, e à medida que eu vou subindo a mão, eu vou fechando mais o diâmetro para ele ir subindo o cone. Eu posso ir por dentro também, com o dedo por dentro e o outro por fora, fazendo a pressão de fora para dentro, para ir fechando esse diâmetro. Para fazer a peça inteira assim, é preferível que a argila não esteja muito úmida, é preferível que ela esteja um pouco mais firme, para a peça não torcer, porque quando a gente está trabalhando a parte de cima, se aqui tá muito mole, a peça pode torcer. E a gente não quer que isso aconteça. Agora que ela já está quase toda fechada, eu venho com uma esponjinha para acabar de secar lá dentro, para a gente tirar aquele excesso de água, porque depois que eu fechar, eu não vou ter mais acesso ao interior da peça, e se ficar muita água, vai me prejudicar na hora dessa peça secar. Agora eu vou procurar molhar o mínimo possível lá pra dentro. Vou só umedecer o dedo para ele escorregar na parede da peça, para continuar trabalhando aqui até eu conseguir fechar. Pronto, agora que ela está quase fechada, eu vou começar a fazer o meu puxador.
Então, eu vou definir aqui o final da tampa e vou subir mais um pouquinho, mais reto, para poder definir o puxador da minha tampa. Então, agora eu vou, com esses 2 dedos bem molhados, eu vou só fixar um pouco o ponto do final da minha tampa. E com esse dedo aqui, eu vou fechar a pontinha e descer um pouco para ela fechar esse buraquinho. Então, ó, desci, dobrei e desci um pouco para fechar o buraquinho. Então, aqui eu vou de novo manter os meus 2 dedos aqui para poder trabalhar a tampa. Com isso a gente consegue fechar. Não necessariamente vocês têm que fazer esse formato de puxador, cada um vai escolher o que gosta mais. Mas aqui no ateliê eu uso mais esse. Feito isso, agora eu vou definir aonde é o encontro da base com a minha tampa. Então, com essa ferramenta de madeira mais retinha, eu vou apoiar para deixar a tampa mais retinha e vou até lá embaixo definindo aonde é o encontro da minha base com a minha tampa. Sempre sai um excesso de argila que a gente vai limpando. E eu volto lá com muita paciência, devagar, fazendo uma leve pressão de encontro à peça, para poder definir aonde termina a minha base e aonde começa a minha tampa. Então, aqui vocês podem ver que deu uma frisada aonde terminou a minha base e começa a minha tampa. Seco toda a minha peça. Pronto, aqui tá pronta a minha peça. O que que eu vou fazer agora? Com uma esteca de madeira ou com alguma outra ferramenta que você possa utilizar para afundar aqui, a gente vai demarcar aonde a gente vai cortar a nossa peça. Então, aqui eu já fiz a definição de onde termina a minha base e começa a minha tampa. Então, abaixo dessa marcação, eu vou pressionar com essa esteca de madeira, afundando de maneira devagar para não deformar e nem furar a minha peça. Eu vou só delimitar aonde eu vou cortar a minha peça
na hora de fazer o acabamento. Então, essa ferramenta aqui, ela tem, deixa eu mostrar para vocês, meio centímetro. A pontinha dela aqui tem meio centímetro, que é o suficiente que eu vou utilizar para depois cortar a minha peça. Então, eu molho e logo aonde termina a minha base, eu vou encostar e pressionar, fazendo a marcação de onde eu vou cortar a minha peça na hora de dar o acabamento. Vou pegar uma esponjinha aqui para limpar, porque como a argila aqui tá molhada, ela deforma um pouco, por isso que tem que ser feito de maneira muito cuidadosa, para não deformar demais a peça. Então, aqui agora eu marquei exatamente aonde eu vou cortar a minha peça na hora de dar o acabamento. E aqui, então, está pronta a nossa peça inteira e a gente vai separar a tampa da base só na hora de dar o acabamento. Venho com a minha linha e vou soltar, passando 2 vezes, para soltar a peça da madeira. Agora, uma coisa que é muito importante da gente fazer. A gente precisa deixar um furinho nessa peça, porque a gente sabe que quando a peça ela vai secando, ela vai diminuindo de volume. E como essa peça está inteiriça, lá dentro tem ar. Se ela diminuir de volume e eu não tiver um lugar para esse ar escapar, a peça vai rachar, porque o ar vai fazer pressão na peça para fora, a peça está fazendo pressão para dentro e o ar para fora. Então, com a minha agulha, na base aonde eu vou cortar a minha peça, eu vou fazer um furinho. Me certificando que vazou lá para dentro. Então, a peça agora, na hora que estiver secando, por esse furinho o ar vai escapar e não vai fazer pressão. Então, ela não vai nem deformar e nem trincar. Isso é muito importante, senão não vai funcionar. Ela vai trincar. Então, agora é só a gente deixar secar para vir dar o acabamento. E aqui, então, a gente tem a nossa tagine, que é a segunda maneira de fazer, fazendo ela como uma peça inteira. Bom, gente, então é isso. Mais uma vez eu espero ter ajudado e convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal a fazê-lo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!